Sobre a redação da Unesp. Quando o tema é uma pergunta, eu preciso escolher apenas um lado para defender? Não, Isa. Você pode escolher os dois lados. Aliás, você pode escolher a neutralidade. Só que o que eu recomendo bastante para o meu aluno hoje em dia, né? Pensa comigo. Eu tenho dois lados, certo? Para comentar sobre. Se eu decido o aspecto da neutralidade, em que eu não escolho um lado ou outro e vou debatendo parágrafo a parágrafo, falando de um ponto positivo ou negativo, em que momento você se torna profundo em seu conhecimento para articular argumentos que possam ser densos o suficiente para aprovar sua tese? A grosso modo se eu tenho que colocar sobre dois lados, e eu fizer um parágrafo para um lado sim e outro para o não concorda comigo que esses dois parágrafos eles serão rasos em conteúdo? Pois é. Volto a falar do tema de redação lá de 2018 sobre a legalidade ou não do porte de armas na Unesp. Você é a favor da legalização do porte de armas ou não? Se você coloca um parágrafo a favor e outro contra, mostrando os dois lados, você torna os seus argumentos muito frágeis, muito simplistas, muito rasos. Agora, quando você adota uma postura e defende aquela postura no primeiro e segundo parágrafo argumentativos, você torna muito mais rico, muito mais profundo, muito mais convincente. Portanto, o que é importante você fazer sempre é ter algumas ideias já em mente na hora de fazer a prova. Então, você, treinando todo dia, treinando toda semana, experimenta fazer os dois modelos de redação. E aí você vai ver na prática se o corretor que fizer a correção do seu texto, seu professor, a nossa empresa, enfim, o colega, você vai ver que ele vai dar um conceito para essas redações. E aí vamos supor que você tenha conseguido uma nota boa, num corretor, quando você se posicionou de forma neutra, os dois lados. Eu fui bem, significa que você pegou bem esse estilo. Isso é importante. Agora vamos supor que você foi muito melhor naquela redação em que você só defende um único lado. Então continue fazendo o mesmo, tá? Essa é a recomendação que eu dou. Treine os dois lados, mas verifique a afinidade sua em relação a um tipo de estrutura dissertativa. E só faça aquilo para treinar para a VUNESP, principalmente porque a VUNESP trabalha com essa dinâmica de temas dicotômicos ou ambivalentes, tá? Então essa é a questão que a gente colocou aqui, beleza?